Obrigado, Rodrigo. O formato vai ser exatamente aquele que tivemos na primeira mesa. Nós vamos ter a oportunidade aqui de fazer um primeiro momento em que se responda à pergunta da segunda mesa, que é guerra cultural, factos ou ficção, perguntar aqui um bocadinho sobre as vossas opiniões das diferentes pessoas que estão aqui connosco. Depois vamos ter um momento onde eles podem fazer perguntas aos outros e depois no final perguntas da vossa parte. Ok? Sem mais demoras, Ossanda. Ossanda, vamos fazer sempre da minha esquerda para a direita. Ossanda, guerra cultural. Mitos, ficção. O que é que se passa? Qual é a tua opinião sobre a guerra cultural a que nós vivenciamos hoje em dia? Quanto tempo é que tenho? 3 minutos. Ok. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Isto aqui é um oásis de liberdade, é uma maravilha. Não é todos os dias, não é? Conseguimos falar assim livremente, tranquilo. E um ambiente de direita incrível. E, aliás, vê-se que estamos num ambiente de direita porque estão cá duas mulheres só no painel e ninguém reclama. Ninguém atira tinta, nem nada. Isto é incrível, não é? Isto vê-se que estamos num sítio um bocado diferente do habitual. Parabéns. Já roubei 1 minuto com isso. Então, sim, a guerra é real, ela existe e ainda bem. É uma guerra que tem que ser travada, na minha opinião. Depois de tantos anos de uma hegemonia de esquerda que nos transmitiu ideias bastante nocivas para a sociedade, eu penso que finalmente a direita começa, digamos, a ganhar essa guerra cultural que está em curso. Penso que as eleições americanas são um grande exemplo disso, porque pela primeira vez há quase como um consenso em torno de políticas que são habitualmente de direita e, portanto, nesse sentido, eu penso que estamos no bom caminho. E aqui o segredo foi, de facto, eu penso que a direita neste momento está a marcar a agenda, está com uma hegemonia cultural em que está-se a impor, na medida em que a discussão até aqui tem sido sempre muito em resposta às propostas e às ideias da esquerda e, neste momento, as coisas inverteram-se e aqueles temas que são caros à direita, de facto, começam a ganhar espaço. E, nesse sentido, isto faz valer a pena toda a luta diária em torno daquelas que são as ideias, os valores que se defendem, até porque fazer uma guerra, nesse sentido, quando não há armas, não é necessariamente uma coisa má, não é? Porque está, na verdade, aquilo que está a acontecer neste momento é que nós estamos a lutar para a preservação dos valores e das tradições que são os nossos, que são intrínsecos, no nosso caso de Portugal, que são intrínsecos a nós, as nossas pessoas, a nossa cultura, e nesse sentido, enfim, a nossa visão do mundo também, e é nesse sentido que eu creio que essa guerra deve continuar, deve ser travada sem qualquer receio, tem que ser travada todos os santos dias. Aquilo que a direita está a fazer hoje, finalmente, é baseado se quiserem, numa teoria que é marxista, que é de esquerda, que basicamente consiste na ideia de que antes de ganharmos a hegemonia política, antes de ganharmos uma batalha política, devemos realmente ganhar a batalha cultural. Ou seja, devemos conseguir primeiro conquistar as pessoas pelas nossas ideias e a partir daí fica tudo mais fácil e eu penso que começamos finalmente a ver resultado disto. A direita está mais inteligente do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da forma como transmite as ideias. Sentimos já, e do ponto de vista do impacto que isso tem, que essa guerra tem, as consequências, é que de repente já parece que estamos num ambiente de maior pluralidade. Já é possível hoje ir à televisão e falar sobre temas que há apenas 5 anos era impossível falarmos sem sermos chamados de todos os nomes. Ainda hoje, quando se toca em temas sensíveis, existe um certo negacionismo e, portanto, ainda nos atribuem uma série de etiquetas, mas a verdade é que hoje já é possível ir à televisão e dizer, olha, não, eu gosto do Trump, gosto da política dele e acho muito bem que tenha ganho, que era uma coisa que era impossível dizer. Em 2021, quando eu fiz a minha campanha, a primeira autárquica, eu lembro-me de ter feito esse comentário, porque eu sempre achei piada ao senhor. Então fiz esse comentário e o jornalista quis logo, era a minha primeira página de jornal, ele quis logo pôr fã de Trump e não sei o quê. Espera lá, mas eu tenho ideias para transmitir. Assim, porquê? Porque na altura isto era motivo, eventualmente, para não se ter bons resultados eleitorais. Hoje em dia está muito longe de ser isso. Portanto, eu acho muito bem, acho que temos que continuar essa batalha, sendo que na América sente-se mais o resultado desta luta, porque eles têm outros meios.
para já porque temos um representante que tem estado a fazer um trabalho fantástico nesse aspecto, com todos os outros aspectos negativos que possa eventualmente ter na forma como faz política. A verdade é que o Trump nos tem ajudado. A verdade é que a América tem canais de televisão de direita, coisa que nós na Europa não temos, praticamente. A América tem jornais de direita, coisa que nós não temos. A América tem 300, está a acabar, não é? Tem 300 milhões de cidadãos, dos quais metade têm estado a votar à direita, coisa que não está a acontecer ainda na Europa. Portanto, esses meios eles estão a usar, mas e, portanto, eu sinto que depois disso isso vai passar para a Europa, vai contagiar o resto do mundo, e nomeadamente o resto do mundo ocidental, e eu penso que é uma guerra que eu consigo pressentir que nós vamos ganhar. Muito obrigado, Sandra. Obrigado. Agora, Manuel, a tua vez. Obrigado pelas palmas. Manuel, agora a tua vez. Factos ou ficção, esta guerra cultural? Ora bem, antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço ao Zuga, agradeço a todos os outros convidados que aqui estão presentes. Tenho muita pena por não estar aqui ninguém de esquerda, porque eu acho que vou concordar com basicamente tudo aquilo que as pessoas vão dizer. Em relação à guerra cultural, é um facto, e querem saber qual é que é a melhor prova disso, é o facto de a Ossanda, quando começou a falar, cometeu uma microagressão. Assumiu o género das pessoas que estão aqui no pódio. Porque disse que só estão aqui 2 mulheres. E eu brinco, mas é verdade. Nós temos neste momento no Ocidente uma guerra contra a realidade, contra a razão, contra a ciência, contra tudo aquilo que é de bom. Na arte temos uma guerra contra aquilo que é belo, temos isso em detrimento daquilo que é grotesco, que é favorecido, aquilo que é relativo, aquilo que é abstrato, aquilo que não faz sentido absolutamente nenhum. E a melhor prova que nós temos da guerra cultural é mesmo a ideologia de género, porque a verdade, eu digo-vos uma coisa, se conseguem convencer não uma população inteira, mas uma parte substancial da população de que não há diferenças entre homens e mulheres, meus caros, conseguem convencê-los de qualquer coisa. Qualquer coisa. Isto são frutos de uma semente que foi plantada há muito mais tempo. Não sei se vocês conhecem a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi um grupo de filósofos provenientes da Alemanha, marxistas, que emigraram para os Estados Unidos da América durante a Segunda Guerra Mundial e durante a Primeira Guerra Mundial também, porque razões óbvias, não é? E temos várias figuras muito conhecidas, entre elas Theodor Adorno, Marx Horkheimer e António Gramsci, que foi um prisioneiro marxista de Mussolini durante o regime fascista. Mussolini cometeu um erro, que foi, prendeu, mas deu-lhe um papel e uma caneta. Porque a verdade é que durante o seu tempo na prisão, este indivíduo escreveu aquilo que seria o começo da teoria do marxismo cultural que hoje em dia nos afeta a todos. O marxismo cultural é a ideia de que, para conseguirmos uma sociedade igualitária sem classes e sem qualquer tipo de hierarquias, não podemos ir pela economia, porque os marxistas reconheceram que pela economia os liberais têm razão, nós não vamos conseguir ir por aqui, o mercado funciona, infelizmente, para eles, infelizmente. E, portanto, temos que ir pela cultura, temos de nos infiltrar nas instituições, temos de nos infiltrar nos mídias, temos de nos infiltrar na educação, temos que levar o cérebro das crianças, que é uma coisa grotesca que eles fazem, nojenta de se fazer. E neste momento em Portugal nós temos pessoas a serem ensinadas sobre ideologia de género na disciplina de cidadania. Portanto, negar factos básicos de biologia. Eu posso dar-vos o meu testemunho e contra mim falo se alguém aqui da minha faculdade daqui estiver, mas eu estudo numa faculdade de medicina. Os médicos são as pessoas em quem nós devíamos poder confiar para, no mínimo, saber a diferença entre os dois sexos. Mas a verdade é que nós, até na minha própria faculdade, temos cadeiras onde nos ensinam o contrário, onde nos ensinam que o sexo é binário, mas que o género é fluido. Isto é uma estupidez autêntica. Isto é a mesma coisa que vocês saem numa faculdade de matemática ou até numa instituição prestigiada, por exemplo, o técnico, onde ensinam matemáticas e ciências, e as pessoas estarem a dizer que temos que confiar nos matemáticos, que dizem, na verdade, em termos de consenso profissional, de que 1 mais 1 não é 2, mas é 3. E, portanto, nós temos que confiar no que eles dizem. Nós temos uma falta gigantesca de espírito crítico neste momento no Ocidente. E a guerra cultural é, eu diria, o pódio mais importante daquilo que se passa, porque é na cultura que a esquerda nos vence. Eles sabem. A esquerda tem ideias péssimas, horríveis, absurdas e estapafúrdias, mas eles têm razão numa coisa, que é a arena que eles escolhem lutar está muito bem escolhida. Eles sabem exatamente aquilo que fazer para tentar subverter a sociedade. E nós temos que lutar exatamente nessa arena. Eu tenho muita pena que o movimento libertário e outros movimentos de direita se foquem tanto na questão da economia, porque a verdade é que a luta é combatida aqui. Nós temos que combater aqui. A questão cultural é que define o resto da sociedade. Não é o Estado que define a sociedade e a cultura. É exatamente ao contrário. Muito obrigado. Cláudia, agora para ti, fatos ou ficção, o que é que achas desta guerra cultural? Eu acho que esta guerra cultural, que em primeiro lugar lamento imenso que exista, ela é factual. E eu lamento imenso que ela exista, porque neste momento nós estamos a travar uma batalha
pela nossa liberdade e pela não intervenção do Estado. Eu acho que cada pessoa tem o direito de escolher o seu plano de vida, de escolher se quer ser, não sei, se quer identificar como uma árvore, a sua orientação sexual também não é uma coisa que diga respeito a ninguém. Cada pessoa tem o direito de poder viver na sua realidade, de seguir o seu projeto de vida, como eu já falei. Agora, a nossa luta, a nossa verdadeira luta, é impedir que o Estado invada a nossa liberdade para nos tentar impor os valores de outros como sendo reais. Portanto, isto é uma batalha, a meu ver, contra o Estado e não contra pessoas que têm uma crença diferente ou um plano de vida ou uma forma de ser e de estar diferente da minha. Portanto, acho que temos que parar aqui e dizer, não, eu não aceito que o Estado tenha uma intervenção ativa na forma como eu quero que os meus filhos sejam educados. O Estado não pode ter uma intervenção ativa em dizer aquilo que eu posso ou não posso dizer. Há pouco tempo eu estive a acompanhar as eleições a noite toda, fiz uma noitada a olhar para aquilo, na CNN e na SIC, foi de propósito para, estão a ver, E eu fiquei chocada quando eu vi a Teresa Dimas, que é uma jornalista que, pelo menos toda a minha vida, me lembro dela ser muito conceituada. Eu fiquei chocada de ver a Teresa Dimas a dizer ao Germano Almeida, enfim, outro defensor desta imposição estatal do nós é que sabemos e vocês estão todos errados, a Teresa Dimas a dizer assim para o Germano Almeida... olha, nós combinámos que agora não podemos dizer latinos, agora temos que dizer hispânicos. Porquê que não podemos? Quem é que impõe isto? Quem é que vem falar pelos hispânicos, latinos, whatever, e definir como é que eles se identificam, ou o que é que nós podemos ou não podemos dizer? Portanto, acho que, e é muito importante traçar esta linha, há uma diferença entre as pessoas terem a liberdade de seguir o seu plano de vida sem agressão, sem intervenção estatal, e termos que conseguir chegar aqui e dizer ao Estado, não, é demais, vocês estão a interferir demais e está na hora de dar um passo atrás. Porque se não é correto eu estar a impor que o Estado me venha dizer que a família tem que ser desta forma, que eu tenho que me identificar desta forma, também não é correto fazer o contrário. Também não é o correto eu dizer às pessoas que as pessoas não podem viver a sua vida como querem, não podem ter a orientação sexual que quiserem, não podem ter o conceito de família que quiserem. As pessoas têm que ser livres e simplesmente não tem que haver uma intervenção nem num sentido nem no outro. O Estado não pode ter intervenção nisto. Sob o risco de me ter repetido. Peço desculpa. Obrigado, Cláudia. Podes passar ao Francisco, por favor. Agora ao Francisco. Francisco, factos ou ficção, qual é a tua opinião? Até rimou, viste? Hein? Primeiramente, agradecer ao Zuga por organizarem este evento e pelo convite. É sempre bom ter este tipo de eventos e devemos sempre apoiar. E vou partir para esta resposta, ou para esta pergunta, dizendo que não é só uma questão de guerra cultural, é uma guerra espiritual sobre a qual a civilização europeia está, neste momento, a combater. Quando temos dezenas de milhares de europeus que todos os anos colocam fim à sua vida porque não têm nenhum propósito de vida, porque quer as instituições, quer a cultura na qual eles estão imergidos, quer a sua educação, quer todo o contexto cultural na qual vivem todos os dias, não lhes dá um propósito, não lhes dá um sentido de grandeza, não lhes dá um sentido de que existe vida para além da vida, não lhes dá um sentido de que vale a pena procurar algo maior do que nós mesmos. Esta castração materialista, que só foi possível através da Revolução Francesa, é o principal causador desta morte espiritual, desta castração espiritual da própria Europa. Portanto, esta guerra, que eu considero ser espiritual, ao qual muita gente fala em questões de wokeismo, eu pergunto, as questões do wokeismo que os tais wokes defendem, quer dizer, não existiam há 100 anos atrás, não existiam há 200 anos atrás, esta questão de rever aquilo que era a ordem, a meu ver, pelo menos desta forma coerentemente dita, a hierarquia social que existia no antigo regime não existia e não foi questionada? Claro que foi. Não é de agora que nós temos esta luta por uma agenda nas escolas. Quer dizer, a Revolução Liberal em Portugal fez literalmente isso quando quis mudar o panorama das escolas e literalmente tirou os crucifixos e obrigou a uma reação popular com Salazar para voltar a colocá-los. E o que nós estamos hoje a assistir é exatamente uma reação a este movimento que não é o woke, é liberal social e é também ele marxista cultural. No sentido, não necessariamente marxista cultural, mas no sentido em que é um conjunto, é um sumo destas duas teorias políticas que são fruto do questionamento da hierarquia e da ordem social que construiu a Europa ao longo de séculos. De um lado, o Alexis Tocqueville fala disto. Tivemos um questionamento dessa ordem no seu livro, também publicado no século XIX,
do antigo regime e a Revolução Francesa, em que ele diz que surgiu uma nova classe burocrática que quis questionar estas três ordens, o clero, a nobreza e depois, obviamente, o povo foi o alvo principal para levar essa revolução à frente. Quando ele nos diz isto, quando ele nos defende isto, ele diz que o que é criado aqui é quase, basicamente, não necessariamente as palavras dele, mas podemos interpretar isso, é uma ordem burocrática. Que é o que nós temos hoje, é uma ordem burocrática, é uma elite managerial que manda nas nossas vidas, que tem um contacto permanente com as grandes empresas, que usa os vossos recursos para os quais vocês pagam e trabalham metade do ano para dar ao Estado e usa esses mesmos recursos para limitar o campo de criação de ideias também à direita e apoiou culturalmente as ideias à esquerda. Mas as ideias à esquerda não são apenas marxistas, são também elas liberais. O questionamento da hierarquia, a defesa do igualitarismo não é só marxista, é também liberal. A defesa que não deve existir uma ordem espiritual superior ao Estado não é apenas marxista, é também liberal. Portanto, todos estes questionamentos são raízes que não são apenas marxistas culturais. Quando nós temos um questionamento daquilo que é o poder do homem branco naquilo que são os países europeus, quer dizer, isto não é um discurso de agora. Claro que a Escola de Frankfurt também defendeu isto, mas vão ler o manifesto marxista, a defesa do internacionalismo em prol de uma descentralização do poder da Europa para outros continentes e outras civilizações, também vem de trás. A defesa de que nós não devemos ter uma missão, um destino manifesto europeu, não foi só também o marxista. A ideia liberal que nós temos que abrir-nos e criar esta espécie de contrato e tolerar, ou basicamente dar essa mesma visão internacionalista e global aos outros povos, também ela é um problema. Portanto, não é só o woke. É uma questão de liberalismo e marxismo, ou o tal marxismo liberal, o liberal marxismo, como queiram chamar. E só existe uma oposição a isto, só existe uma oposição a isto. Não vale a pena dizer, eu sou contra o wokeismo, mas a seguir é-se feminista. É também ele um questionamento da ordem tradicional. Não basta dizer, eu sou contra o wokeismo, e depois é-se a favor desta relativização multicultural. Não vale a pena. Vocês estão a cair na mesma armadilha. Só existe uma solução. A defesa de valores tradicionais, que vem pré-Revolução Francesa, porque esse foi o primeiro tal wokeismo, simplesmente não era chamado dessa forma. Muito obrigado. Gabriel, tem a palavra. Facto ou ficção, o que é que acha da guerra cultural? É um tema muito genérico e queria saudar todos os que aqui estão presentes, certamente com uma motivação política genuína, pessoas que pensam a política e se preocupam com a discussão destes assuntos e, certamente, não se enganam quando é as eleições. Agradeço ao painel a forma como me acolheram, embora nós, no ADN, não nos identificamos muito com estes estereotipos direita-esquerda, e é bom que este título seja uma guerra cultural, em vez de ser a dicotomia direita-esquerda, e tentarei explicar isso no meu tempo. Queria agradecer ao Tugazuga esta fusão cultural incrível. Eu devo já dizer que não consigo ver os brasileiros como imigrantes, não é? Somos tão próximos, não é? E por sermos próximos é que há esta dualidade do o nosso irmão português e o colonialista malandro. Portanto, isto só existe, este amor-ódio só existe naqueles que são próximos. Bom, a perspectiva do que se passa, eu estou um bocadinho em choque com o que vi no painel anterior. Elementos do governo, perto do governo, ou que estiveram no governo, a defender exatamente o contrário daquilo que é a prática política desses governos. E falaram de democracia. Extraordinário. Este aplauso é para eles, que invocam a democracia e destruíram-na, atacando diretamente direitos, liberdades e garantias. E o artigo 27º da Constituição da República Portuguesa, para começar, com total inatividade daqueles que deviam ser os órgãos de controle, a soberania, que está distribuída no nosso organigrama político, mas que foi capturada por um só dos atores, que é o governo. Controla a justiça, não é? Controla a economia, controla a presidência da República, porque o PS e o PSD, acho que é dois, acho que sim, dois, são a mesma coisa, e isso viu-se naquele espetáculo lamentável de beijamão dos dois principais líderes políticos, a Ursula von der Leyen, em Bruxelas.
E de facto, é isto a alternância democrática. Aquele painel lembrou-me um bocadinho um peixinho no aquário, um peixinho vermelho que anda no aquário redondo. Não se deve ter um peixe no aquário redondo. Ele está em stress, mas tem aquele cérebrozinho de peixinho e anda ali à volta. Pode ser que pense que vá a algum lado. Nós continuarmos a acreditar neste regime, nestes partidos que estão na Assembleia da República, eu acho que o cérebro deles é mais pequeno que o do peixinho. Porque andam num aquário de uma redoma e pensam que vão a algum lado. Não há democracia sem liberdade de expressão. E a liberdade de expressão foi completamente esmagada. E aqueles que ousaram desafiar o regime, aliás, meramente discutir ciência, foram perseguidos por uma ditadura implacável ao serviço do grande capital internacional. Direita e esquerda. Muito obrigado, Francisco. Direita e esquerda. Meus caros, estamos ultrapassados. O que nós tivemos, o que é que aconteceu? Porque é que houve uma ditadura, e está a haver neste momento uma ditadura em Portugal, porque continua. Falaram aqui de orçamentos e de coisas maravilhosas, como é que pomos o Portugal mais rico? Ninguém falou da política energética desastrosa, que arruína o Estado e condena milhões de famílias à pobreza energética. É inacreditável, baseado numa fraude total, que é a fraude climática. Para terminar? É preciso, vou terminar já, tinha aqui mais meia dúzia de coisas para dizer, se calhar dizia à vontade. Escolha só uma. Em 2 ou 3 horas, portanto não se preocupe, mas vou terminar em respeito ao nosso organizador. Muito obrigado, porque é muito raro dar-se voz à oposição. E nós, a ADN, não somos oposição ao governo, somos oposição a este regime. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Nós agora vamos passar para uma... Não vamos pagar nada. Nós agora vamos passar para uma segunda fase desta mesa, onde vocês vão ter a oportunidade para fazer perguntas uns aos outros. Certamente devem ter tomado algumas notas de algumas coisas que foram ditas, então podem iniciar um debate, fazer uma pergunta, como quiserem, com outra pessoa que esteja na mesa convosco, ok? Portanto, Sandra, vais começar novamente, portanto, estás à vontade, tens a palavra, faz uma pergunta, a pessoa tem cerca de 2 minutos para responder e depois tu tens um direito de resposta de 1 minuto, pode ser? Sim, claro. Não, eu gostaria de que vocês, algum de vocês, não vou mencionar ninguém em concreto, nos ajudasse também a interpretar aquilo que aconteceu na América, porque de facto tem tudo a ver com o tema, e eu acho que tem-se estado a subestimar, porque obviamente a televisão não fala sobre isso, tem-se estado a subestimar a revolução que aconteceu na América, de facto. E eu não posso olhar para aquilo sem ver uma revolução, olhar para aquela mancha vermelha, para sítios absolutamente improváveis, que nunca votaram à direita, enfim, nos republicanos, e de repente, olha, quer dizer, e eu gostaria, a propósito desse tema, que algum de vocês... Escolhe uma pessoa, o Manuel, Olha, o Manuel voluntariou-se. Manuel, que comentasse precisamente sobre isso e o impacto que isso eventualmente vai ter na Europa. Porque eu estou muito expectante, estou tão contente com o que aconteceu, a sério, todos os dias, de acordo com um sorrisão, não é que me seja raro um sorriso, mas realmente eu acho que nós estamos a entrar para uma nova fase, aquilo marcou uma nova fase, e se for muito bem aproveitada por todos nós, que aspiramos a participar na política, eu acho que pode ser, de facto, uma via sem retorno para aquelas ideias retrógradas, chamadas progressistas, que têm estado a imperar, e por isso eu gostava de ouvir a tua opinião. Antes de mais, obrigado pela pergunta e obrigado por me teres deixado de responder. Acho que grande parte da resposta à mudança que nós temos visto no zeitgeist americano tem 2 nomes, Elon Musk. Houve uma grande mudança cultural a nível dos Estados Unidos da América por causa de existir um meio alternativo dos mídias para as pessoas conseguirem ter acesso a diferentes informações que não teriam conseguido aceder de qualquer outra maneira se não tivéssemos a compra do X por parte de alguém que é desvinculado em grande parte, não em todas as vertentes, mas em grande parte do movimento da agenda globalista. E, parecendo que não, e isto aqui parece que eu estou a brincar, mas grande parte da luta e das vitórias da direita fazem-se da internet e fazem-se através de publicações que parece que não têm grande impacto, algumas delas até são de conteúdo engraçado, memes, coisas assim do género, mas servem, porque a verdade é que, como bem dizia um grande autor português, cujo nome infelizmente já não me lembro, mas creio que seja Almeida Garrett, ridendo ou castigar-te memórias, portanto a rir se castiga os costumes.
E é ao ridicularizarmos aquilo que merece ser ridicularizado, que são em grande parte as ideias da esquerda, que nós conseguimos trazer as pessoas para o nosso lado. E o que aconteceu foi, eu acho que vocês devem ter conseguido ver, a reação das pessoas do estabelecimento com a vitória do Donald Trump não foi só tristeza, foi surpresa, porque eles estavam à espera de que iam ganhar. O Trump venceu contra tudo e contra todos. O Trump tinha o estabelecimento inteiro contra ele, tinha os média contra eles, tinha os jornais contra ele, tinha o estabelecimento de ensino contra ele, tinha todos os jornalistas portugueses contra ele. E conseguiu vencer à mesma. E o que eu acho que aconteceu é algo inédito e estou a celebrar tanto quanto tu e quanto todas as outras pessoas com esta vitória, que foi significativa. Muito obrigado, Manuel. Claro que sim, claro que sim. Mas é exatamente isso que eu falava no início. Uma das formas de travar esse combate é precisamente através dos meios para veicular as ideias. E nós, na Europa, de facto, estamos com um problemão. Nós não existe um canal de direita, nem de rádio, nem de televisão, nem em Portugal, por exemplo. E, portanto, só temos, de facto, a internet. Não temos um Elon Musk, mas pronto, serve. Ainda bem que é universal, ainda bem que nós estamos a trabalhar na altura da internet. Mas cada um de nós, a sua maneira, não se pode de forma nenhuma inibir de participar, porque é exatamente com o comentário de cada um de nós, com o desabafo que nós fazemos nas redes sociais. Muitas vezes a pessoa acorda de manhã frustradíssima por alguma coisa, aquela frustração, transmiti-la, por falar nas faculdades, no trabalho e impor as ideias e não ter vergonha. É desta forma que se vai travar esse combate, que se tem que travar esse combate, que está em muito bom caminho. E nós temos que pensar, eu sou mãe de alguns filhos a minha pergunta, de facto, quando estou um bocado exausta e cansada e às vezes até desmotivada, é sempre que mundo é que eu vou deixar, que herança que os meus filhos vão ter, que herança que eu vou deixar aos miúdos. Talvez para nós não tenha já tanto impacto como aquele que é o pretendido, mas nós temos de travar essa luta para precisamente quem nos sucede consiga já viver num mundo mais justo, mais aberto, mais livre, e por isso convido-vos, nesse aspecto, convido-vos a não hesitar sequer, a não ter medo de falar e de transmitir as vossas ideias, as vossas preferências e a forma como vocês veem Portugal. Muito obrigado, Sandra. Manuel, estás à vontade? Quem é que vais fazer a pergunta ou iniciar a discussão? Eu gostaria de endereçar a minha pergunta ao Francisco Araújo. Gostaria de perguntar se tu condenas como um geral todo o período iluminista em termos do início desta revolução cultural que nós ainda estamos a viver hoje, ou se fazes algumas distinções de submovimentos, por exemplo, entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa? 10 minutos, Francisco. Condeno no geral. Agora, a questão da América. É interessante, foi um projeto que quis liberdade em relação à Europa. Agora, eu, enquanto pessoa que é defensor da civilização europeia, eu gostava que a América fosse uma extensão dessa Europa. Gostava que a América fosse uma terra fértil para os vários povos e as nações, os Estados europeus, terem a sua porção onde terem esse domínio. Era isso que eu gostava para a Europa. Agora, depois tivemos as consequências. Com essa mesma América independente, com a doutrina Monroe, alicerçada aquilo que eram os interesses do Reino Unido, na altura do século XIX, tivemos o desmantelamento e a morte daquilo que foram anos e anos, séculos e séculos de construção ibérica, quer portuguesa, quer espanhola, na América do Sul. Portanto, foi contra os nossos interesses, objetivamente. Portanto, sim, condeno aquilo que foi o enfraquecimento, no geral, da principal instituição espiritual que tinha um grande peso, mas isso já vem de trás, já vem também da reforma protestante, mas no caso da Europa do Sul, que era a Igreja Católica. Condeno também aí sim esse tal relativismo, porque o relativismo da ordem tradicional é quase como um conjunto de dominós, uma fila de dominós. Parece que o dominó é pequenino, mas damos por nós a questionar aquilo que é a estrutura social da altura da Igreja, da altura das tradições, também da questão da monarquia, e damos hoje por nós a ter uma democracia onde ganha quem tem mais dinheiro, não quem tem as melhores ideias ou quem coloca os seus povos em primeiro. Democracias liberais, fazendo aqui a tal ressalva. Temos um cenário internacional onde, neste momento, manda mais em Portugal quem detém esse mesmo capital internacional, quem consegue mexer as linhas mestras para termos as culturas e as linhas de pensamento a nível internacional, através da comunicação social internacional, a grande tecnologia, a influenciar-nos mais do que o nosso próprio poder de vontade coletiva nacional, onde queremos construir uma cultura, queremos edificar um estilo arquitetónico, arte, arquitetura, beleza, algo que edifique o sonho português. Não há sonho de português. E só não existe sonho português porque nós abdicamos desse sentido tradicional. Porque nós tínhamos um projeto na Idade Média. Nós fizemos esse projeto. Primeiro, temos que conquistar
do norte até o Algarve. Esse era o projeto nacional. Depois, ir para o Atlântico. Ok. E depois, do iluminismo. Colocamos aqui uma série de racionalismos, matamos o sentido metafísico da vida, matamos aquilo que é o querer ser além da própria vida, matamos e castramos completamente aquilo que era o idealismo europeu. Portanto, sim, porque esse foi o precursor. Hoje temos uma sociedade castrada completamente, uma sociedade cinzenta, onde tudo é simplificado, onde tudo é materialismo, onde tudo é capital, e isso, na minha opinião, não foi benéfico e estamos, neste caso, a colher aquilo que semeamos. Obrigado, Francisco. Deixa-me só passar ao Manuel, se ele tiver um minuto para complementar aquilo que o Francisco disse, para comentar o que quiseres. Olha, por acaso foi uma excelente resposta, acho que não tenho assim nada a acrescentar. Queria mesmo só saber a tua opinião, porque a verdade é que o iluminismo, como também saberás, tem duas vertentes bastante diferentes em termos de mundo e visão, e uma delas é muito em termos de igualdade perante a lei e igualdade de oportunidades, enquanto que a outra é mais uma questão de acabar com todas as hierarquias e incluindo através da tirania e através do caos e através da agitação. E pronto, lá está, tu has de saber que se calhar algumas divergências aqui entre nós, que pessoalmente acho que o iluminismo teve as suas vertentes bastante positivas, mas concordo e percebo a tua perspectiva sobre nos faltar de facto um domínio espiritual no Ocidente que hoje nos afeta e falta uma sensação de um sentido de vida e de missão, não só enquanto país, mas também enquanto indivíduos pertencentes a esse país. Obrigado, Manuel. Cláudia, agora é a tua vez. A quem é que queres fazer ou dirigir a pergunta? Com quem é que queres falar? Estás à vontade. Só não podes escolher o Manuel e o Francisco, porque eles já falaram. Mas estás à vontade entre o Sanda, entre o Dr. Gabriel. Estás à vontade. Deixem-me pensar. Sanda, se calhar não vem aqui tanto ao assunto direto do painel, mas gostaria de te perguntar, para acertar por tu. Gostaria de perguntar qual é fundamentalmente a diferença. Eu vi o programa da Nova Direita, e vi que a Nova Direita tem a ideia de se virar um bocadinho mais para as nossas antigas colónias, em vez de para a União Europeia. E gostaria de saber se me poderias elaborar um bocadinho mais isso, porque parece-me até uma excelente ideia. Força, Sanda. Sim, a única coisa que sei é que onde Portugal foi feliz e foi alguém, não foi na Europa, foi fora dela, foi além do Atlântico, certo? E ao longo dos anos, eu nasci e cresci em Angola, sou uma portuguesa de 20 anos atrás, é que eu estou em Portugal, portanto, eu vivi aquela fase pós-colonial em que ainda havia alguma influência portuguesa. Obviamente, todo não tinha nada a ver com os mesmos termos no período colonial, mas havia bastante influência. Ainda a padaria era do Sr. António, o talho era do Sr. João, enfim, e nós estávamos todos muito felizes com isso. E ao longo do tempo, aquilo foi desaparecendo e foi dando lugar à loja do Xing Chung, e eu não sei o quê, enfim, dos chineses, com tudo o que isso implica, de falta de qualidade, falta de proximidade cultural e tal. Era muito conveniente, como é aqui, eu também gosto de ir à loja de chinês aqui, que é barata, de facto, mas... de facto havia um distanciamento cultural, ficávamos, enfim, alguma intolerância até por causa das questões culturais, que não tinham nada a ver, as grandes diferenças culturais. Bom, para dizer que Portugal, à medida que se ia integrando na União Europeia, foi abandonando essa sua vertente, esse seu eixo histórico. E com todo o que isso implica, porque na realidade, foi por preguiça. Foi por preguiça, na verdade era muito mais fácil, não é? Estender a mão à Europa, que dava o dinheiro de qualquer maneira, pelos interesses que todos nós conhecemos, do que continuar a tentar passar por uma nova fase, implementar uma nova forma de lidar com os países com quem tem essa ligação histórica, que ainda por cima são países que não só existe uma afinidade muito grande, porque ela existe, ao contrário do que a esquerda está para aí a dizer, que os africanos que sentem-se escravizados e tal, isso tudo é mentira. Não acredito em nada disso. Eu cresci, eu vi, há uma grande afinidade, há uma grande empatia que é mútua. E nesse sentido, eu tenho pena que Portugal, por exemplo, ao contrário de França, a França está a ser escorraçada literalmente do Sahel, enfim, da África, porque não desenvolveu essa ligação. Portugal tem isso, tem afeto, o Brasil certamente tem também muito afeto por Portugal, e Portugal não valorizou nada disso e foi deixando estar, porque deixou de precisar de lá estar. E eu acho que, do ponto de vista estratégico, esse é que é o problema que Portugal tem, não tem uma estratégica, não tem pensadores, não tem patriotas a sério que pensem no futuro, e foi abandonando e fez mal. Mas nós ainda vamos a tempo de recuperar, porque na realidade, quando se está nesses países, aquilo que, se perguntar a algum angolano ou cabo-verdiano, provavelmente, ou moçambicano,
É difícil desenvolver ideias em 2 minutos. Mas pronto, sim. Eu acho que Portugal, só para resumir então, mas eu faria todo um programa sobre isso, se vocês quiserem, porque tenho muito a dizer sobre isso. Então, para concluir, sim, nós vemos que Portugal tem tudo a ganhar. A Europa, ouçam, está condenada ao fracasso. Francamente, eu até sou alguém que gosta muito dessa questão de viajar pela Europa sem precisar de apresentar um passaporte, adoro isso, adoro a ligação, as minhas filhas até vivem noutro país europeu, eu gosto de tudo que isso traz, mas sinceramente, a Europa tal e qual nós a vemos hoje, está condenada ao fracasso, por tudo e mais alguma coisa, questões económicas, culturais, isso tudo. Portanto, Portugal devia ter a capacidade de antecipar isso e começar a pensar, muito bem, quando não houver mais Europa, quando não tiver mais a jorrar dinheiro, como é que fazemos? E então eu penso que a resposta está no eixo histórico de Portugal. São países que têm tudo ainda para dar, são países que têm tudo para desenvolver, têm matéria-prima, que é algo que vai ser fundamental nos próximos tempos, ter matéria-prima para a soberania dos países europeus e tal. Têm pessoas, têm demografia, vão receber muita inteligência graças à inteligência artificial, enfim, há tudo a ganhar e eu penso que Portugal está-se a subestimar a si próprio, em primeiro lugar, porque não percebe o poder que tem de influência sobre esses países e, consequentemente, no mundo, ainda mais, desculpa, numa fase em que há este ódio pelo Ocidente, não é? E que, de repente, há um país que é quase como, é algo que é um milagre, que consegue ir para todo lado. Nós, com o nosso passaporte português, vamos para o mundo inteiro, e principalmente para esses países, e ninguém nos coloca nenhum problema. E Portugal não está a ver isto, e isto a mim frustra-me imenso. Podes fazer um episódio sobre isso no Zuga, depois já percebemos. Francisco, vamos tentar cingir ao tema. Acho que dispersamos aqui um bocadinho, mas não há problema nenhum, ok? Não há problema nenhum. Tem um convite. Sim, estás convidada para falar, porque claramente tinhas muito mais a dizer do que o tempo que nós temos para tu falares, Sandra. Eu peço desculpa. Mas é verdade. Vai ter 2 horas. Isso. Podes falar à vontade. Francisco, agora tens a possibilidade, tens aqui entre a Cláudia e o Gabriel, podes fazer uma pergunta a um deles, ou iniciar uma conversa. Não, ia dizer a cada um, é verdade. Por isso, estás à vontade. Vamos tentar cingir ao tema, só para não dispersarmos demasiado. Se tu tiveres uma pergunta completamente à parte, pelo menos tenta que ela encaixe no tema que estamos aqui a discutir da guerra cultural, Sim, ok? Pois, eu ia dar a oportunidade, até porque é uma questão relacionada com a guerra de informação, eu ia dar a oportunidade ao Gabriel de desenvolver um bocado, porque ele não teve tempo, a questão não energética, mas a questão ambiental, porque eu acho que isto é um campo de muita desinformação, inclusive académica, muita desinformação. E como não teve tempo para desenvolver, eu gostava de dar a oportunidade também para desenvolver, para ouvir o que tem a dizer. Obrigado. Gabriel, força. Obrigado, Francisco. Ouvi com interesse a sua intervenção. Contudo, é complicado nós misturarmos a política com a religião e com ciência. Tanto a Cláudia como o Morgado falaram da liberdade, e a liberdade de escolha inclui a liberdade religiosa. Kant, que era um filósofo do século XVII, que estabelece as bases do que é o estudo do conhecimento humano, reconhecia 4 tipos de conhecimento. O conhecimento empírico, que nos trouxe até aqui, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. E, portanto, são áreas que nós temos que respeitar. E muitas vezes o que nós vemos nesta onda de manipulação política, nomeadamente através da comunicação, já vou responder diretamente, é a confusão destes temas para manipular. A ciência muito poucas vezes dá aquelas verdades de certeza que vocês ouvem na televisão, que não são cientistas a falar, não se segue a ciência, e a ciência nunca me disse nada. Eu tenho que ler artigos, nunca me disse coisa nenhuma. Respondendo diretamente à pergunta, o que nós tivemos aqui, muita gente aqui neste painel acha que são os marxistas e as teorias comunistas, lamento, mas estão enganados. O que nós tivemos aqui foi o grande capital internacional a mexer os cordelinhos. E quem controla o fluxo de capitais internacionais está a controlar os governos, através da dívida externa e através da comunicação social. O grande capital internacional, eu não vou dizer o nome das grandes famílias, toda a gente sabe quem foi o senhor que investiu fortemente em vacinas no final de 2019, se calhar ganham uns copos. Com isso, são eles que controlam meia dúzia de agências internacionais, que são 5 ou 6, e depois o que nós vemos nas televisões por todo o lado é repetir esse tipo de notícias até a exaustão. Debate, nem pensar. Por isso, a prova deste controle comunicacional, que chega a ser alucinogéneo e alucinatório, nós tivemos uma população totalmente alucinada durante 3 ou 4 anos e ainda não estão a despertar, não é?
estão aqui provavelmente 3 ou 4%, têm muito que fazer para abrir os olhos aos outros, estes acontecimentos que aconteceram neste fim de semana, que trazem temas que as pessoas ficam a olhar para aquilo estarrecidas. Mas estes tipos são loucos. Como dizia um comissário político que passa aí por diretor do principal canal de informação em Portugal, eu tive que seguir os maluquinhos do Trump porque é a minha profissão. Então, mais de 50% da população dos Estados Unidos, afinal, são maluquinhos. E as pessoas começam a ouvir falar Kennedy, começam a ouvir falar Musk, começam a ouvir falar Trump e ficam espantados porque são temas que são proibidos em Portugal, que não se discutiram em Portugal. Prova melhor de que temos um adversário para a nossa soberania, que manda na Comissão Europeia, que manda em Portugal, e que não podemos resistir isto a uma luta entre a direita e a esquerda, melhor prova que esta, eu arranjo mais, mas agora vou ter que terminar aqui por causa do tempo. Muito obrigado. Francisco César, acrescentar alguma coisa no final? Obrigado. Sim, e para algumas pessoas que acham que o que foi aqui dito um bocado abstrato, eu vou tentar tornar isto um bocado mais académico. Existe um conceito que é o efeito CNN. Isto é um efeito... Não, mas a sério, isto é verdade, isto é um conceito académico. No sentido em que a CNN, durante muitos anos, enquanto órgão de comunicação social, que é o quarto poder, em termos de ciência política, é o quarto poder, conseguiu, inclusive, influenciar a política externa de vários presidentes americanos nos últimos 15, 20 anos, objetivamente. E, curiosamente, quando chegou lá o Trump, mudaram o conceito para efeito Fox News, que é um bocado interessante, mas o predominante ainda é efeito CNN. E sobre outra questão aqui que foi dita, basta olhar para os bancos centrais. Ainda ontem, o Jerome Powell. O Trump, se ele quiser despedi-lo, não pode despedir-me. Mas e se ele quiser? Não pode, objetivamente. E por isso é que veio hoje o Kennedy dizer, não foi o Kennedy, foi o libertário, Ron Paul, quer dizer, tu nem devias existir em primeiro lugar, porque a Reserva Federal é inconstitucional. Mas, objetivamente, temos estas instituições que têm o poder e o controlo da centralização de capital que, curiosamente, depois, em sistemas onde esse capital é livremente utilizado, mas está centralizado em pequenos grupos, conseguem influenciar todos os restantes elementos da própria economia. Portanto, o que foi aqui dito tem, efetivamente, muita verdade. E, portanto, agradecimentos pela intervenção. Muito obrigado. Só um segundo. Dos bons princípios que eu tenho, hoje sou ateu, mas foi da minha educação religiosa católica. E também para adicionar, desculpa, 30 segundos. Eu vou só aqui fazer uma nota. Dos grandes cientistas que a Europa produziu ao longo da Idade Média, muitos deles eram padres e muitos deles eram da Igreja Católica. Portanto, uma grande parte do avanço tecnológico foi quando a Igreja, efetivamente, meteu o dedo na ciência. Eu acho que, se nós queremos que a ciência avance, temos que voltar a meter ética na ciência. A Igreja produzia a ciência. Talvez, efetivamente, e descentralizar mais os meios académicos, porque estão centralizados e estão cooptados por uma mentalidade que neste momento não tem os nossos interesses em primeiro lugar. Muito obrigado. Francisco, podes passar à tua direita. Mas a pergunta vai ser para ti, sim. Este diálogo entre um ateu e alguém que privilegia o conhecimento religioso, que é uma das formas de conhecimento, e é respeitável. Quem julga que a ciência domina as outras formas de conhecimento está completamente enganado. Só conheço um género, pelo menos é o que está escrito nos livros de ciência que eu leio, que é o género humano. A espécie, só há uma já. Nós temos 200 mil anos de evolução, os outros pereceram há cerca de 30 mil anos. Só há uma que é género humano, espécie sapiens, com 2 sexos, masculino e feminino. É isto que a ciência nos indica. Somos um animal e isto é válido para todo o reino animal. E a guerra cultural, pelos vistos, também não concorda com essa vertente. Mas, Gabriel, por favor, desculpa interrompê-lo, só para continuarmos, para não atrasarmos muito. Não, o microfone é para si. Eu peço-lhe só que faça uma pergunta dirigida aqui à Cláudia, ou inicie esta conversa, mas partilha com a Cláudia, por favor. Eu vou escolher a Cláudia. Cláudia, vou começar a fazer um elogio. Para mim, a forma superior de fazer política é a cidadania. E se vir o nosso contrato eleitoral, está lá uma coisa muito importante, que é uma proposta de democracia referendária, consultiva nesta fase. Ou seja, nós achamos que nas grandes opções do Estado deve haver uma forma informática, e hoje é facílimo de o fazer, e não me venham cá com sigilos, porque a gente vai às finanças e faz tudo nas finanças, e portanto se é possível fazer nas finanças identificados, também é possível na política. Porque é que o governo, que fala tanto de democracia ou república é a mesma coisa, é o governo do povo?
Porque é que o Governo nas grandes questões nacionais não pergunta às pessoas através de referendo, nem que seja sob o ponto de vista consultivo, o que é que eles acham? O que é que a Cláudia acha sobre este desafio de cidadania? Obrigado, Gabriel. Cláudia, força. Eu sou uma grande defensora dos referendos e de perguntar diretamente ao povo. Aliás, nós temos o exemplo da Suíça, em que isso é amplamente feito, mas aqui em Portugal há muito medo. Há muito medo porque a partir do momento de perguntarmos às pessoas diretamente quais são as suas posições sobre, vá lá, a eutanásia, que eu acho que é um assunto que devia ser referendado, pelo menos, não é? No mínimo referendado, há sempre esse medo e dizem, não, mas vocês elegeram uns representantes, os representantes é que sabem, vocês o povo, a plebe, vocês não têm capacidade, nós que estamos aqui nesta casa da democracia é que temos essa capacidade. Portanto, eu gostaria mesmo que houvessem determinadas, pelo menos determinadas questões, porque os referentes também têm uma parte financeira, não é? E Portugal é um país extremamente pobre, não consigo avaliar de cor os impactos financeiros de se fazer referendos com a frequência com que a Suíça faz, mas tenho a certeza que não seríamos capazes. Mas pelo menos naquilo que são questões estruturais, não devem esconder-se por trás do argumento de não, nós temos uma democracia representativa. Isso é apenas medo. Porque por muito que eu olhe para um partido político e pense, bem, nós não concordamos com tudo, não é? Portanto, eu olho e penso, bem, este aqui representa-me para aí 80%, 70%, o partido em que eu votei nas últimas eleições acho que representa as minhas ideias para aí a 50%, ou menos, votei na opção que me pareceu menos má, e portanto em determinadas circunstâncias, e às vezes relacionadas com o momento atual que nós estamos a viver, era muito bom que isso fosse perguntado ao povo, mas se calhar no dia que devolvermos ou que dermos a palavra ao povo, o resultado não vai ser aquilo que é desejável, portanto não vai acontecer em Portugal. Muito obrigado, Cláudio. Eu vou ter que avançar para nós não perdermos muito tempo também com as perguntas. Nós queremos muito valorizar a vossa presença aqui, então vamos passar já para a parte das perguntas, ok? Portanto, eu peço só, porque nós aqui divergimos também um bocadinho no tema, fomos para ali, todos os temas foram super interessantes, eu agradeço muito, mas se tiverem perguntas, por favor, levantem a mão e vamos começar com algumas perguntas. Luís, consegues-me ajudar aí, por favor? Força. Muitas perguntas, é verdade, muitas perguntas. Vamos tentar ser o mais sucintos possível aqui na resposta, que assim damos oportunidade a muitas perguntas, ok? Força. Olá a todos. Sim, perfeitamente. Pronto, a minha pergunta é todo o painel, não é? Porque conseguimos ver que toda a gente... Olha uma pessoa, escolhe uma pessoa. Escolha Uma uma. pessoa. Pode ser o Miguel Moura. Eu até tinha várias outras perguntas, mas ele já mais ou menos respondeu à pergunta que eu tinha anteriormente, que era até como é que nós poderíamos lutar esta guerra cultural, tendo em conta que, pronto, o lado oposto que nós não gostamos muito, que é o lado woke, costuma utilizar a mídia como ter desinformação e faz target aos mais inocentes. E quais é que eram as ferramentas que nós tínhamos para lutar isso? E o Miguel falou, e eu gostei muito de ouvir sobre o mercado de ideias. Não é? E até acho que somos superior moralmente nessa questão. Mas pronto. A pergunta que eu tenho para o Miguel agora é: qual é que é o propósito desta guerra cultural? Qual é que é o incentivo e os ganhos de quem é que está a fomentar esta guerra? Qual é que é a visão final da sociedade? Ok. Antes de mais, muito obrigado pela pergunta. Segunda coisa, o Miguel Morgado é do PSD, é o moderado. Eu sou o Manuel Morgado, eu sou o extremista, é diferente. Mas é parecido, gostei. Se bem que o Miguel Morgado também dá comentários bastante bons na televisão, mas isso aí estou a divergir. Qual é que é o propósito da guerra cultural? Controle e poder. É tão simples quanto isso, é controle e poder. Eu acho que ao acabar com laços naturais, orgânicos e eráticos que existem numa sociedade, se não fizermos nada, entre elas a base e a unidade da família, que é a base de toda a sociedade, ao tornarmos a família algo opcional, ao dizermos que as crianças são um fardo, ao dizermos que os géneros são inimigos e que as mulheres são oprimidas e os homens são opressores, ao dizermos que ao desincentivarmos o casamento através de subsídios às mulheres solteiras e às mães solteiras, ao tornarmos o casamento alguma coisa opcional e até alguma coisa indesejável, ao desvincularmos o espírito crítico da população de qualquer tipo de ligação à realidade, de qualquer tipo de raciocínio, como faz, por exemplo, o movimento pós-modernista, que está ligado ao marxismo cultural, estamos a tornar as pessoas em gado. E é como eu estava a dizer há bocadinho, se nós conseguimos convencer as pessoas de alguma coisa muito estapafúrdia, conseguimos convencê-las de tudo. E o melhor exemplo mais recente disso, a meu ver, foi a pandemia de Covid-19. Foi como nós conseguimos meter um país inteiro de pessoas em prisão domiciliar pelo mero facto de estarem doentes. E a população não se revoltou.
E o que é que isso passa uma mensagem ao Estado, isso passa uma mensagem seguinte, que é, nós mandamos em vocês à vontade, porque vocês não fizeram absolutamente nada. Não só isso, como até conseguiram contornar muitas medidas constitucionais que é para conseguir implementar essas medidas. E é uma maneira de nos empobrecer e enfraquecer a todos. Para nós sermos mais fáceis de controlar e para eles conseguirem mais poder. Como é que nós podemos combater isso? É através exatamente de uma perspectiva de baixo para cima, não pode ser de cima para baixo. E de baixo para cima, a meu ver, e eu sei que isto é controverso, portanto eu vou fazer aqui uma ressalva, isto é a minha perspectiva, não é a perspectiva do Partido Libertário, mas eu acho que a via tem que ser uma via populista, tem que ser através da agitação das massas, tem que ser através da interação com o povo diretamente, fazê-lo entender o que é que está a passar, fazê-lo revoltar-se contra as elites, contra os globalistas, contra os marxistas e contra todas estas pessoas que nos controlam, e mostrar que se eles quiserem ter algum tipo de liberdade e dignidade enquanto pessoa, ou identidade enquanto nação, tem que partir deles, tem que partir através de movimentos mais locais e de iniciativas pessoais e individuais. Tem aqui. Olá, viva. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta ao Sano. Relativamente, o que é que acha que nós podemos fazer relativamente à melhoria? Se não acha que as relações sociais, relativamente ao trabalho, que é um assunto que não se tem falado muito, e em que é que isso pode interferir ou não na melhoria do nosso país, na construção de um melhor país com mais qualidade para os trabalhadores e para as empresas e para toda a gente. Obrigado. Relações de trabalho, é isso? Sim. Ok, muito bem. Olha, por acaso, eu tenho pensado imenso nisso. Penso bastante no modelo americano versus modelo europeu. Sabem que esta batalha cultural sendo travada entre... Eu sei que não gosta de esquerda e direita, mas essa é a realidade que nós vivemos, esquerda e direita, conservadores, progressistas, enfim. Interessa manter a decadência, a dependência... e por isso é que o nosso modelo de trabalho não funciona, nunca ninguém está satisfeito. Portanto, não está satisfeito o trabalhador, não está satisfeito o patrão, há vínculos que não são naturais, há desresponsabilização, apesar de toda essa regulamentação, apesar do Código de Trabalho ter esse tamanho, e isto tem um objetivo, que é de facto, que é aquele que dizia o Manuel, que é colocar-nos uns contra os outros. Essa história da proteção do trabalhador, e que ao trabalhador tudo é devido, não é? É igual à proteção dos negros, à proteção das minorias, a proteção é igual, é o mesmo conceito. Nós vamos proteger-vos de uma maneira absolutamente desproporcional, absurda, disfuncional. Porém, isto vai fazer com que vocês sejam vítimas do sistema e, portanto, nós vamos estar aqui para lutar por vocês. Percebem que todo esse sistema tem um motivo que é sempre o mesmo, é o poder. E, portanto, se nós liberalizarmos, eu não sou liberal no sentido, por exemplo, da iniciativa liberal, atenção, não sou mesmo uma pessoa conservadora em quase tudo. Porém, eu acho que, sem prejuízo da garantia dos mínimos necessários, eu penso que nós devemos liberalizar o mercado de trabalho, porque isto é o que vai garantir a competitividade e permitir que os jovens não comecem a trabalhar aí para a vida a pensar num salário mínimo, percebem? Eu penso que nós devemos estabelecer relações humanas e relações de trabalho com base no what you give is what you get, ou seja, você se empenha, dá ao patrão, não há nenhum patrão, eu já fui patroa, aliás, fui toda a minha vida, tive um patrão apenas, e, de facto, eu quando tenho um trabalhador que trabalha bem, que me dá o fruto, que corresponde à expectativa, a única coisa que eu quero é mandá-lo embora. Eu não preciso sequer de um contrato, de me basear num contrato de trabalho. Portanto, até nesse aspecto, há um controlo que deriva da legislação, que deriva do poder, seja da Assembleia da República, para simplesmente, que não beneficia ninguém. Nós vivemos num país que luta na televisão todos os dias para saber se o salário mínimo vai subir mais 20 euros ou menos 20 euros, ou mais 5, menos 5, é ridículo, é absurdo, é degradante para o ser humano, nós podemos ser muito melhores que isso, mas essa degradação é aquilo que a esquerda, o marxismo, enfim, tem trabalhado ao longo desses anos todos, e é isso que é preciso combater. Nós não somos coitadinhos, nós temos capacidades e temos que exaltar essas capacidades. O nosso trabalho, por exemplo, na Nova Direita, é precisamente essa, é valorização. Nós pensamos que podemos conseguir, uma das formas de travar essa luta é fazer com que cada um de nós se sinta capaz de atingir os seus objetivos, de viver a sua vida como quer, sem esse tipo de limitações e dentro, naturalmente, dos padrões sociais. Portanto, eu acho que, nesse sentido, é uma outra via,
Claro que estamos muito longe de chegar a esse ponto, ao contrário, estamos a querer tornar a relação de trabalho ainda mais tensa, cada vez mais difícil e toda essa... Imaginem o que está a acontecer com o INEM, enfim, e outras situações, imaginem, ninguém está satisfeito com esse modelo. Agora, é uma luta que vamos continuar a travar, temos todos que travar essa luta e o primeiríssimo passo para isso é devolver a confiança aos portugueses, que eu acho que perderam. Alguém há bocadinho falou sobre a questão da autoestima e tal, essas questões todas que as pessoas perderam, das referências, que também deve-se, obviamente, a outros aspectos, como, por exemplo, o abandono do cariz cristão. Enfim, essa autoestima que nós precisamos de devolver às pessoas é que nos vai permitir, efetivamente, travar essas lutas e fazer com que cada um se sinta suficientemente válido na sociedade para não ter que depender destas forças políticas para existir. Obrigado, Sandra. Agora toda a gente pode fazer perguntas menos ao Sandra, ela vai ter um podcast inteiro por pergunta depois. Estou a brincar. Estás muito bem, Sandra, estás a responder muito bem. Só vamos tentar ser um bocadinho mais breves, peço imensa desculpa. Sabes que o tempo é sempre assim, não é? Próxima pergunta. Boa tarde. A minha questão é para... Posso ficar em pé, por favor, que assim fica mais fácil. A minha questão é para a Cláudia, o meu nome é Miguel Lima e é sobre o seguinte. A União Europeia, basicamente, é a União Soviética e Socialista Europeia. Aliás, isto foi dito pelo antigo dissidente soviético Vladimir Bukovsky. Ele próprio afirmou. Domina, de facto, as nossas vidas pelo medo e pelo endividamento. Em Portugal, a nossa crise já tem, digamos, 50 anos, porque é bom não esquecer que, no princípio disto tudo, o 25 de Abril é um golpe em que militares do quadro permanente cuspiram no juramento de bandeiras que fizeram porque quiseram, não foram os milicianos. Em consequência disso, houve uma trágica descolonização, que já foi aqui referida, com mais de 4 milhões de mortes, 10 milhões de estropiados, viúvas, etc. Depois vieram as criminosas nacionalizações. Ora bem, com esta crise, depois com o marxismo cultural, entretanto, a Igreja, que era uma grande estrutura fundamental e basilar de qualquer sociedade, também está em crise, nomeadamente pelo Herbert Marcuse, que é um dos ideólogos da Escola de Frankfurt. Conclusão, a nossa sociedade hoje em dia, e quem a conhece, está completamente transfigurada e, de facto, como aqui já foi dito, há certos assuntos em que nós falarmos nele, somos imediatamente apelidados e caluniados de ser extremistas, homofóbicos, etc. Portanto, a questão em si, o que é que entende que deveria ser feito para estimular as instituições, nomeadamente a Igreja, a ter o seu lugar de relevo na sociedade, dado que também a Igreja em Portugal está contaminada pelo vírus do marxismo cultural. Muito obrigado. Muito obrigado. Cláudia, força. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela sua questão. Eu temo que não esteja a colocar a pessoa correta, porque eu sou agnóstica e honestamente acho que a Igreja Católica, como qualquer instituição, deve ter a capacidade de se gerir internamente e também às suas próprias crises. Obviamente que, sendo agnóstica, também não estou alienada daquilo que se vai passando. Obviamente que também tenho reparado que, através do Papa Francisco, etc., parece-me que a Igreja Católica tem fugido um bocadinho àquilo que eram as suas convicções, mas, mais uma vez, parece-me que é um assunto que eles têm que resolver internamente e honestamente, acho que não há nada que possamos fazer. Eu defendo sempre que, neste caso, quem é religioso e quem sofre com essa inversão de valores deve colocar pressão nos decisores, mas efetivamente a nível político acho que não se pode nem se deve fazer nada, porque defendo a separação total das duas instituições. Obrigado, Cláudia. Malta, próxima pergunta. Alguém tem uma pergunta para o Francisco, para o Gabriel? Força. Gabriel. Com naturalidade, exatamente. Força. Boa tarde, meu nome é Sara e tenho uma pergunta para o Francisco. As eleições dos Estados Unidos tiveram o resultado que tiveram, mas supondo que não tenham este resultado e que a Kamala ganhava e continuaríamos a ter exponencialmente um crescimento da esquerda, eventualmente de uma extrema-esquerda, pelo mundo fora. Portanto, se a extrema-esquerda continuasse a dominar o mundo e a liberdade de expressão da direita continuamente continuasse a ser
oprimida. A questão aqui é de que forma é que a direita poderia fazer valer o seu direito à liberdade de expressão se não houvesse aqui continuamente uma separação entre o poder político e o poder judicial. A minha pergunta vem no sentido de que, se nós repararmos aqui, nós estamos aqui todos porque existe o Zuga TV, como também existem outros canais nos quais qualquer pessoa de direita pode manifestar livremente a sua opinião sem ser cancelado e sem estar sujeito a esta cultura woke de cancelamento. Portanto, aliando aqui o poder político ao poder judicial, maioritariamente por uma cultura de esquerda, nós tendencialmente seríamos cancelados ou não teríamos direito à nossa liberdade de expressão. Se continuamente a esquerda continuasse a crescer, como é que nós poderíamos fazer valer o nosso direito à liberdade de expressão? Muito bem. Seria muito difícil, porque as chances de existir uma solução política cairiam para quase zero, na minha opinião. No sentido em que a entrada de imigrantes ilegais que acabariam, porque, como bem sabem, existem alguns estados onde nem sequer é pedida a apresentação de um cartão de identificação. Portanto, certos estados que seriam os swing states continuariam a ser sempre azuis e, portanto, as eleições não seriam entre Partido Republicano e Partido Democrata, seriam, as verdadeiras eleições seriam as primárias dentro do Partido Democrata, seria um unipartido dentro dos Estados Unidos. Portanto, por isso é que é importante a vitória de Trump. Agora, sobre a questão da liberdade de expressão, ainda mais importante, porque, como vocês sabem, depois das eleições de 2020, quer dizer, Trump, um dos líderes do dito mundo livre, foi cascado, perdeu as suas redes sociais em quase todas as plataformas. Eu, inclusive, muitos aqui certamente perderam na altura, milhares de pessoas, criadores de conteúdo, perderam as suas redes sociais. Veja-se o caso do Brasil, onde muitos também acabaram por perder, pelo que se está a passar atualmente. Portanto, a questão da liberdade de expressão seria muito difícil, porque só há um Elon Musk. Só que o próprio Elon Musk, se estas eleições tivessem sido perdidas, teria uma catrafada de processos por causa do sistema burocrático que estão a persegui-lo neste exato momento. Persegui-lo, no sentido político, querem efetivamente tirar-lhe poder pelo lado que ele escolheu, e a própria União Europeia, como vocês sabem, existe mais censura em termos de conteúdo na União Europeia, por causa de certas diretivas, do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Portanto, seria muito difícil, efetivamente. Eu acho que a solução, para efeitos de liberdade de expressão, já existe pouca nos Estados Unidos. Existe mais do que aqui, mas há certas palavras que não se pode dizer, exatamente por aquilo que eu disse há bocado. A partir do momento em que temos a elite burocrática a mandar, uma elite tecnicamente quase que burguesa a mandar, quando tu usas uma palavra que essa elite não gosta, eles ficam paranoicos exatamente porque o uso dessa palavra é um ato contra a cultura e é um desafio ao seu poder. Por isso é que eles agem de maneira histérica, porque tu estás a desafiar o seu poder. Portanto, eles querem essa omnipotência, eles querem esse poder quase que presencial. Portanto, teria sido muito, muito difícil. Por isso é que eu, para todos os efeitos, apesar de não gostar muito do Trump 2024, não apoio algumas das suas políticas, muito honestamente. Acho que existe um lobby que, para todos os efeitos, manda quer no Partido Democrata, quer no Partido Republicano, ao final do dia, em vários aspectos. Eu acho que esse lobby vai continuar a existir, portanto, o Trump não vai mudar muito, de certa forma, na minha opinião, mas foi uma vitória cultural e, mais importante, esta eleição não foi uma eleição para fazer a América grande. A América não se vai tornar grande até daqui a 4 anos. Foi a eleição para garantir que ainda existe hipótese política de tornar a América grande. Isso é que foi o fundamental. Portanto, sim, teria sido muito difícil. E a solução acabaria por aquilo que o Manuel há bocado sugeriu, na minha opinião. Obrigado, Francisco. Vai ter que ser a última pergunta. Eu vou pedir para vocês agora, daqui a pouco, né, quando for respondida a pergunta do nosso amigo, a gente vai para o coffee break. Aproveitem ali os momentinhos de interação, façam perguntas que vocês gostariam de fazer para o Sandra, para o Manuel, para a Cláudia, para o Francisco e para o Gabriel. E também já vou dar algumas instruções do coffee break, tá bom? Bem rapidinho agora, que a gente está com o tempo muito na conta. A minha pergunta vai ficar ali para o último que falta responder. Eu tenho uma visão sobre o movimento woke que basicamente é uma espécie de caminho para uma ditadura nazista. Eu gostaria de saber a opinião sobre este assunto. Eu tenho a visão de que este movimento da cultura woke é um bocadinho o caminho para o nazismo. Bom, eu sou uma pessoa que estuda, lê, e de facto há aqui um equívoco, a palavra nazi, começa logo aí. O partido que existiu na Alemanha e que dominou a Alemanha nos anos 30 e que foi derrotado pelos aliados em 45, chamava-se Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E a sigla era NSDAP. O que é que acontece?
O Hitler, que queria financiar-se, o alvo dele não eram os judeus, era a Eurásia, era a Rússia. Era esse o sonho dele, basta ler o Mein Kampf, eu não li todo, mas li grande parte e estudei quem comentava o Mein Kampf. O alvo deles eram os eslavos, que ele considerava uma espécie inferior. Ele vai atacar os judeus porque ele precisava de se financiar, e ele ataca Rothschild, não é? A sede Rothschild em Munique. O que é que acontece? A máquina de propaganda americana pega num insulto que existia na Alemanha, que era nazi, que é uma corruptela segundo os dicionários de etimologia alemães, de uma palavra Ignazi, e que é um insulto que é começado a usar na Primeira Guerra Mundial aos soldados austro-húngaros, que eram assim um bocado campónios, lerdos. Portanto, nazi significa imbecil. O que é que acontece? Quem é perseguido pelo nacionalsocialismo e vai para os Estados Unidos leva esta palavra sonante, nazi, 2 sílabas, que maravilha, para a programação neurolinguística. A máquina de propaganda americana e Hollywood pegam nesta palavra e tornam-no o equivalente, que está hoje nos dicionários do Partido Nacional Socialista, que nunca foi. Okay? Não há nenhum documento alemão original em que designe um partido nazi na Alemanha. É falso. Okay? Portanto, repetir uma mentira muitas vezes não torna verdade. Nazi significa imbecil. E o que nós temos hoje, o regime que nós temos hoje, são os imbecis psicopatas no poder. Há uma desregulação, e aqui alguns chegaram lá, há uma desregulação do sistema liberal que permitiu a concentração excessiva de capital em meia dúzia de pessoas, meninos ricos que têm tudo o que querem, que são psicopatas. É isto o novo nazismo, aquilo que eu designo como transnazismo. Não estava à espera de poder usar esta palavra hoje aqui, mas usei-a devido à sua pergunta. Muito obrigado. Para concluir, o problema aqui, como se vê, não é de esquerda nem de direita, é uma questão também de soberania. Mas temos que reconhecer que o problema é muito grande, muito volumoso. Portugal é muito pequenino, nós não vivemos no tempo dos descobrimentos, não vivemos no século XIX, nem vivemos da Revolução Industrial. Eu ouvi falar aqui de industrialização, eu tive que me conter para não desatar as gargalhadas, completamente descontextualizado. Nós temos um desafio muito maior e é verdade. Aqueles que se designam como direita até agora têm razão nisso. Há um toque a reunir de soberania que é necessário para travar este poder internacional, que é o grande capital internacional, que está a atacar as nossas liberdades e garantias, que está a atacar os nossos filhos e está a atacar a identidade genética das pessoas, promovendo a injeção de um produto genético em pessoas saudáveis, o que é absolutamente inaceitável. É contra este monstro que nós temos que lutar, é uma grande luta. E se eles ganharem outra vez, resta-nos aquilo que nós fizemos durante 3 anos, sob tortura psicológica constante. Resistência. Muito obrigado.